Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim falar sobre as minhas intenções de leitura para 2025. Se você caiu de paraquedas nesse canal, eu sou uma pessoa meio doida, meio caótica e meio fora da curva. Então aqui você provavelmente não vai achar tantos vídeos comuns no Booktube. Aqui eu faço uma coisa meio mais a minha cara, entendeu? E uma dessas coisas é esse vídeo, que é um vídeo de metas de leitura, mas entre aspas bem grandes, porque não estamos falando de metas de leitura. Então, se você entrou nesse vídeo achando que a gente ia falar de meta de leitura, eu sinto muito, mas não são metas de leitura, são intenções de leitura. Significa o quê? Que eu posso ou não ler isso daí. Eu não estou me comprometendo nesse vídeo com coisa nenhuma. Fica comigo nesse vídeo que até o final você vai entender o meu conceito, entender como funciona essa proposta diferente e talvez isso se torne aí uma ideia para você, para o seu ano de 2025 ou para anos posteriores, que pode diminuir a sua ansiedade literária, esse desespero que a gente tem às vezes nas leituras, essa ansiedade que a gente tem de ver a galera lendo muitos livros, de ver a galera performando muito bem nas leituras e a gente lá igual o cavalo do bandido jogado num canto, chorando em posição fetal porque não conseguiu ler nem 10% da nossa meta, daquilo que a gente se programou, porque a gente estava empolgado no começo do ano, né? Então vamos lá. Quem me conhece aqui no canal sabe que há muito tempo eu tenho criticado muito esse consumo de literatura, que é esse consumo desenfreado, o negócio da hype, que todo mundo tá lendo isso, que todo mundo tá lendo aquilo, que fulano leu 500 páginas num dia, o Beltrano leu 135 livros no ano, e o outro, meu Deus, o outro deu 5 de janeiro, ele já leu 87 livros, sabe? Tudo isso causa muita ansiedade, a galera fazendo muito conteúdo sobre livros, a galera falando muito sobre coisas, sobre hype, sobre lançamentos, sobre... Ai, são muitas coisas, é muita informação, é gente falando que leitura é um negócio tranquilo, que você não precisa pensar muito e que é isso, e que o pessoal que lê clássico é tudo um bando de bundão, o pessoal do clássico sendo super soberbo e maltratando as pessoas. Cara, o mundo literário, o universo literário, ele tá um pouquinho tóxico em alguns lugares, assim, em alguns pontos. E aí a gente começa a ficar ansioso, nervoso, estressado com tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente não quer sair. Por quê? Porque é um lugar tão gostoso poder falar sobre os nossos livros, sobre aquilo que a gente leu, sobre aquilo que a gente aprendeu com o livro, poder debater, poder participar de uma comunidade literária, de um clube do livro. Mas ao mesmo tempo é tão difícil, sabe? Essa ambiguidade que a gente encontra no universo literário hoje em dia me trouxe até esse momento da minha vida, da Lila leitora, e me trouxe até esse conceito novo que eu vou tentar aplicar em 2025 e vou trazendo para vocês atualizações de como é que está sendo essa nova empreitada. Então vamos lá. Todo começo de ano, a gente, né, finalzinho de um ano, início do outro, a gente começa a ver pipocar aqui no YouTube inúmeros vídeos falando sobre o que eu pretendo ler em 2025, metas de leitura para 2025, olha os projetos que eu vou participar, 67 livros para 2025, ai, o projeto literário viajando pelo mundo com autores, o projeto, sabe, a gente vê muita coisa e isso causa muita ansiedade. A gente quer participar também, a gente fica tão empolgado com os vídeos que a gente assiste, com os reels que a gente assiste, com tudo que a gente vê, que a gente quer participar de tudo, a gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer tudo, e aí a gente fica nervoso, estressado. Por quê? Porque não dá pra fazer tudo, e isso vai dando um pouco de tristeza e acaba mais lascando a nossa saúde mental do que deixando a gente feliz, fazendo uma coisa que deveria ser um hobby, deveria ser para relaxar, né? No fim das contas parece uma competição. Por isso eu criei isso daqui. Isso daqui é a minha meta, não é minha meta, é uma coisa que eu gostaria. Sabe? Quando você... Eu sou mãe, se você que está assistindo esse vídeo também é mãe, talvez você vai entender o que eu quero dizer com isso. Quando você quer coisas para o seu filho, você não impõe que ele seja aquilo ali. Por exemplo, eu quero que a minha filha, ela seja, sei lá, ela fala que ela quer ser médica, eu quero que ela seja uma grande médica, que ela seja não sei o que, mas no fim do dia, tudo que você quer é que ela seja feliz. E que se no meio do caminho ela mudar de ideia, tá tudo bem mudar de ideia e fazer outra coisa da vida dela, entendeu? E eu acho que eu quis trazer esse conceito para os livros da seguinte maneira. Eu criei aqui, nesse caderninho aqui, é um caderninho de organização que eu usava para as minhas redes sociais e agora eu estou usando para anotações.
Em primeiro lugar, eu fiz uma lista de livros que eu gostaria muito de ler, né? Então aqui é uma lista, são vários livros que eu gostaria muito de ler. Então eu anotei o nome de todos esses livros aqui, nessa grande wishlist de leituras. E aqui é a primeira parte do meu projeto, tá? É a primeira parte importante. Aqui eu tenho livros de vários autores, de vários gêneros diferentes. Tenho livros de todo tipo que você imaginar aqui. E sempre que eu precisar de uma ideia do que ler, eu volto para esse lugar aqui e eu sei que eu vou encontrar alguma coisa aqui que o meu coração já bateu mais forte, já teve vontade de ler, e talvez daqui dessa lista eu consiga achar a minha próxima leitura. Aqui tem livros tanto físicos quanto livros que eu tenho no Kindle. É uma mistureba. Em segundo lugar, eu coloquei aqui, ó, para 2025, intenções de leitura para 2025. Não vou mostrar que a minha letra é meio feia, tá, gente? Mas vamos lá. Nessas intenções de leitura, eu coloquei aqui os meus desejos mais profundos para 2025 e as coisas que eu gostaria de encaixar. Não só de livros que eu gostaria de ler, mas de hábitos que eu gostaria de ter. Já vou explicar. Mostrando aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Em primeiro lugar, eu coloquei 12 livros do meu autor favorito, que é o King, que é um autor que eu amo muito. Quem me conhece aqui sabe que eu amo muito o King. E eu coloquei 12 livros dele que eu gostaria de ler em 2025. São os livros que eu mais tenho interesse de ler do King. E eu vou colocando aqui na tela pra vocês, pra não ficar assim, pegando o livro da estante, coisa que fica meio caótica. Eu não gosto desse caos de ficar mexendo na minha estante, não. Eu arrumei ela semana passada, gente. Não quero mexer não, deixa ela arrumadinha. Lembrando que eu não quero ler esses livros exatamente nessa ordem. São só uma ordem que eu coloquei aleatória aqui, conforme fui me lembrando desses livros, tá? Então vão aparecer aqui pra vocês. A Zona Morta. Esse realmente eu tenho muita vontade de ler, muito interesse em ler esse livro. Há muito tempo já. Fujo, porque todo mundo fala que é uma pegada completamente diferente. Trocas Macabras, que, caramba, isso daí desde que lançou, né, na edição nova da Biblioteca do King, eu tô muito, muito afim de ler. A Incendiária, que eu tenho na minha estante, ó, há um tempão, e eu ainda não criei vergonha na cara. A Espera de um Milagre, que assim, é um dos livros do King que eu mais quero ler, e ao mesmo tempo é um dos que eu mais tenho medo de ler. Porque eu assisti a adaptação e chorei um monte. E eu sei que é um livro muito triste. Assim, emocionalmente muito doloroso. E eu morro de medo de ler. Conto de Fadas. Esse daqui eu ganhei de uma amiga em 2023. E ele tá ali empacado desde então. Então eu quero ler esse livro. Saco de Ossos. Esse daí não tava tão no meu escopo. Mas andei vendo uns comentários ultimamente desse livro que eu fiquei assim... eu acho que eu quero, hein? Eu acho que eu quero isso pra minha vida, hein? 4 Estações. Esse daqui era um, assim, eu tinha vontade de ler, mas aí eu li a adaptação de Um Sonho de Liberdade e, nossa, mano, agora eu quero ler esse livro de qualquer jeito, porque eu preciso ler essa novela. Sério, preciso muito. Com Sangue. Esse aqui é um dos que eu quero, mas assim, não sei, entendeu? Não sei, não. Mais Sombrio, esse eu tô muito empolgada, realmente, muito empolgada mesmo. Dolores Claiborne, esse é o livro gêmeo de Jogo Perigoso, né? Porque ele acontece no mesmo eclipse que é mencionado em Jogo Perigoso, né? Essa história do Dolores Claiborne acontece no mesmo eclipse. E eu acho isso muito legal, essas junções do King, eu quero muito ler esse livro. E Sob a Redoma. Esse daqui é o cúmulo da humildade, né? Porque ele tem 900 páginas. Por que eu faço essas coisas na minha vida? Eu não sei. Então são esses 12 que eu quero ler do King. São os 12 que eu mais tenho interesse em ler do King. Claro que ao longo do ano pode ser que eu diga assim, nossa, fiquei com vontade de ler outro. Ah, vai. Tá? Não é uma lista engessada, tipo, eu quero ler 12 livros do King, um para cada mês. Em janeiro eu vou ler. Não. Só não, tá? Depois disso, eu coloquei aqui que eu quero terminar o projeto da Torre Negra, né? O grandioso projeto super imersivo e louco da Torre Negra, que eu comecei, pasmem, em 2019. E até agora eu não consegui terminá-lo. Né? Bastante tempo. Eu já estava mais da metade do projeto, falta pouco, e eu vou comentar aqui, vou colocando as capas também para vocês o que falta ler. Falta o Talismã.
Esse daí eu já tava em 25%, e aí eu percebi o quê? Quando eu fui tentar continuar a ler, que eu não lembro de nada, porque eu comecei a ler ele em 2020. Então, assim, faz 5 anos. Acho melhor eu começar de novo. Eu tô rindo, mas é de desespero. Talismã é um pit stop. Aí depois a gente vai pra Salem. E aí volta pra Torre Negra, né? Pra série mesmo da Torre Negra com Lobos de Cala, Canção de Susana. Aí a gente vai pra outro pit stop que é Insônia. A Casa Negra, que é a continuação do Talismã. E um conto chamado Tudo é Eventual, do livro Tudo é Eventual. O conto chama Tudo é Eventual e está dentro do livro Tudo é Eventual. Inclusive já li o livro Tudo é Eventual. Já li esse conto, mas vou relê-lo para o projeto. Ela é pequenininha, bem rapidinho. E por último, a gente finaliza com a Torre Negra. Então já temos aqui, olha só. São 12 livros do King que eu quero ler, mais todos esses da Torre Negra. Viu? Olha só. Vou ler tudo isso? Não necessariamente também. Isso aqui é uma intenção. Sabe? Intenções. A gente tem intenção de fazer isso. Não necessita que a gente vá efetivamente fazê-lo. A gente gostaria de chegar até lá. Se der, a gente se não der também, tudo bem. Então não era uma meta. É só para tirar esse peso da palavra meta do negócio, entendeu? Depois disso, eu resolvi colocar aqui o meu retorno ao mundo de fantasia. Ai, como assim o retorno ao mundo de fantasia, Lila? Bom, eu passei muito tempo lendo os livros do 35 antes dos 35 e parei de ler séries. Resolvi voltar em 2025. Não sei se deveria ter feito isso. Não sei. Vamos tentar, não é mesmo? Vai que a Lila nova leitora Lila aqui, não gosta mais de livro de fantasia, não gosta mais de esquema de pirâmide. Ultimamente tenho ficado um pouco rançosa só de imaginar que um livro tem continuação, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí, para voltar com esses livros de fantasia, voltar para as séries de livros propriamente ditas, resolvi escolher alguns aqui que eu tenho um pouco mais de interesse. Primeiramente, retomar as crônicas vampirescas, né? Queremos retomar as crônicas vampirescas com os livros da Anne Rice. Eu já li os 3 primeiros, que é A Entrevista com o Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. Tenho que reler os 3, porque faz muitos anos que eu já li esses 3 livros, então pelo menos esses 3 eu gostaria de já reler para poder continuar lendo as crônicas vampirescas na ordem. Mas não sei se vou ler os 3 esse ano, porque são livros que me deixam com uma ressaca literária assim. Deus, eu fico mal de verdade quando eu leio Anne Rice, apesar de eu gostar muito, mas eu fico mal pra caramba depois. Talvez não fique mais, talvez a minha nova fase leitora, talvez eles não me cansem mais tanto, mas quando eu era mais jovem, eles me cansavam muito. Também quero ler a Cotar. Oh, aleluia, não é mesmo? Ai, pra aplaudir de pé a igreja. Finalmente eu vou entrar pro mundo dos feéricos aí, essa galera do Acotar aí e tal. Porque, ai, sério, eu fico me sentindo uma senhora, gente, vendo vocês falar de acotar, e eu me sinto assim que eu tô perdendo alguma coisa, entendeu? Eu preciso saber que diabo é isso. Eu quero terminar a série do The Witcher. Eu já li os 2 primeiros livros. Eu ia ler os 2 primeiros livros de novo, mas eu descobri uma coisa muito interessante. Tem série. Aí eu assisto a primeira temporada da série, porque a primeira temporada do The Witcher são os 2 primeiros livros. E é o suficiente para eu refrescar a minha memória. Tá ótimo! E aí eu continuo dali, os outros 6 livros que faltam para terminar a série. Sim, 6 livros que faltam. As crônicas vampirescas são 12. Até onde eu lembro. Acho que são mais até. Que tem os... Ai, Deus. Aí tem a Cotar, que são 5. Acho que são 5 a Cotar, né? Me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado. E aí, vamos lá, mais 6 do The Witcher. É óbvio que eu não vou ler isso tudo em 2025, gente. É óbvio, porque tem muito mais coisa aqui nessa lista de intenções aqui. Também queria ler a trilogia do Senhor dos Anéis. Esse daqui, teoricamente, é fácil, porque são só 3 livros. Mas eu tenho um bode com Tolkien. Eu começo a ler Tolkien e 5 minutos depois... Sério, vocês não têm noção de como foi difícil ler o Hobbit pra mim. É um livro muito gostoso, uma história muito legal, mas eu não sei que sonífero é que o Tolkien escreve naquelas palavras lá, que 2 minutos, você não acabou nem metade da página e você já quer ir pra Nárnia.
sabe? Nossa, tá indo pra Terra-média de corpo presente, assim. A sua alma foi pra Terra-média, que você apaga, assim. Ah, desculpa, fãs de Tolkien, não estou criticando o Tolkien, eu acho a escrita dele maravilhosa, ele realmente é muito detalhista nos universos que ele cria, muito bom, eu sei que ele tem é uma escrita de muita qualidade, mas eu realmente fico muito sonolenta lendo Tolkien. Eu não sei que bruxaria é essa, mas eu fico sempre muito sonolenta. E eu não sou a única pessoa. Tem uma amiga que estava lendo o Hobbit também, e ela também dizia que tinha sonífero no livro, ela também dormia quando ela estava lendo. Então eu não sou a única maluca desse negócio aqui não, tá, gente? Eu tenho provas. E por último, a Trilogia dos Espinhos, que é um livro que eu tenho na minha estante, e ele tem a trilogia inteira dentro dele. Então, é um livro, mas são 3, entendeu? É isso. E é um livro muito lindo. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Lindo. Aí vem agora a parte meio assim, em aberto. Esse em aberto é o que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês. Vamos lá. Primeiramente, 6 livros clássicos. Eu ando querendo ser a véia cult do rolê. E eu ando querendo muito ler clássicos. Não estou dizendo que só quem lê clássicos é inteligente ou tem cultura ou não sei o que. Não vou colocar o meu monóculo e olhar para vocês de cima de um pedestal, entendeu? Só que eu tenho tido interesse em conhecer esse gênero dos clássicos. Tenho ficado muito afim de ler livros clássicos e por isso eu coloquei que em 2025 eu gostaria de ler pelo menos 6 livros clássicos para aí continuar alimentando essa vertente que eu tenho, essa vontade que eu tenho de ler livros clássicos. Quais livros clássicos eu vou ler? Ainda não sei. Eu só disse que eu gostaria de ler pelo menos 6. Aí também eu coloquei 6 livros de estudo. Para quem não sabe, sou psicanalista, né? Vou começar os meus atendimentos em 2025 e eu gostaria de estudar mais, me aprofundar mais, então eu gostaria de ler 6 livros, pelo menos uns 6 livros, assim, que tenham a temática ali de livros técnicos ou de livros que tratam alguma questão relacionada à psicanálise para me aprofundar um pouquinho mais nos meus estudos. Então essa também é uma intenção que eu tenho para 2025. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de ler 4 livros de desenvolvimento pessoal ou espiritual. O que acontece? Vamos lá, a gente chama carinhosamente esses livros de autoajuda, mas não é isso que eu estou colocando aqui, não são os livros, sabe aquele, como motivar pessoas, como não sei, sabe, tipo, não é bem isso. Eu penso em livros, por exemplo, assim, um livro que eu considero de desenvolvimento pessoal e que eu gostei muito de ter lido, Alucinadamente Feliz. Eu adoro esse livro e ele é um livro sobre depressão. Então ele me trouxe alguma coisa. Ele é um livro de não ficção que me trouxe alguma coisa que me ajudou em algum momento da minha vida. Recentemente eu li um livro religioso também que falava sobre a graça de Deus no seu sofrimento. Então também é um livro que me trouxe alguma coisa para minha vida. E ele é um livro também de não ficção que trata a temática religiosa. Então, livros que tenham alguma coisa, assim, alguma característica que talvez vá me ajudar, me confortar, me ensinar alguma coisa para a minha vida, para o meu desenvolvimento como ser humano, né? Porque não é só de fantasias e romances e livros sobre temáticas muitas que vão me agregar coisas. Eu também gosto de ler livros de não ficção que também me agregam alguma coisa, algum valor. Tem inclusive uma lista cheia de livros que são muito legais para isso e alguns, pelo menos uns 4 eu gostaria de ler em 2025. E assim acaba a minha grande lista. Então se você for olhar aqui, olha só, eu vou contar com vocês, tá? São 12 livros do King, são 7 livros mais 7 livros da Torre Negra, temos mais aqui as Crônicas Vampirescas, vamos colocar aqui 12 se eu fosse ler a série inteira, mais 5 de ACOTAR, mais 6 do The Witcher, mais 3 do Senhor dos Anéis, mais 3 da Trilogia dos Espinhos, mais 6 clássicos, mais 6 livros de estudo, mais 4 livros de desenvolvimento. É muito livro. Então, obviamente, eu não vou ler tudo isso. Obviamente, eu vou ler algumas dessas coisas. E essa história aqui é mais ou menos assim. Em 2024, eu terminei o projeto dos 35, antes dos 35.
E eu notei que depois que eu acabei o projeto, eu me senti muito órfã. Tipo, eu não sabia o que eu queria ler. Eu ficava muito confusa. Eu olhava para minha estante, ficava um tempão e eram muitas opções. Eu ficava muito ansiosa por não saber o que escolher, sabe? Tipo, eu tenho todo o tempo do mundo para ler o que eu quiser e eu não sei o que eu quero ler. Eu tô nervosa. E aí eu pensei, se eu tiver uma lista que não é uma lista engessada, não é uma lista que eu tenho obrigação de ler, mas uma lista de coisas que eu tenho intenção de ler mesmo, talvez seja mais fácil de eu engatar uma leitura quando eu ficar nesses momentos assim que eu ficar muito perdida. É claro que ao longo de 2025 eu vou ler tantos outros livros, eu vou ler muitas outras coisas, vai surgir muitas leituras diferentes no meio do ano, como surge todos os anos, como todo mundo tem, sabe, ao longo do ano muitas leituras que vão aparecendo assim. E eu quero incluir tudo isso também. A verdade é que eu só não quero deixar de ser uma leitora com meta para ser uma leitora totalmente livre. Eu preciso do melhor dos dois mundos. E o melhor dos dois mundos foi essa lista de intenções, para que eu tenha para onde ir, para onde fugir, quando eu não souber o que fazer. Eu vou ser livre a maior parte do meu tempo e vou voltar para essa lista quando eu precisar voltar para algum lugar de mim. Então ele é o meu checkpoint. Então sempre que eu precisar eu vou voltar para esse checkpoint, para essas listas, para esse lugar, para fazer as minhas escolhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês assistam um próximo vídeo em que eu vou falar mais filosoficamente sobre esse conceito aí das intenções de leitura. Obrigada se você ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo. Não perde o próximo vídeo. É muito legal. Prometo.